Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo trago novidades boas e ruins. As ameraucanas iniciaram a postura. Eu fiz ovoscopia nos ovos das suras das ameraucanas que estavam indo na incubação de teste, né? Vou falar o resultado para vocês. Volto a falar de consanguinidade e entro um pouco no assunto aí da venda de ovos galados, para tirar algumas dúvidas, ok? Se gostarem do vídeo, quiserem ver mais como esse, deixem suas curtidas, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Então, vamos ao vídeo. Pois é, fiz ovoscopia nos ovos das suras e ameraucanas da incubação de teste que está sendo feita pela galinha, mas o resultado não foi o que eu esperava. Para começar, a galinha quebrou 2 ovos que notadamente estavam com a casca fina. Quebrou um no segundo dia de incubação e o outro retirei quando fiz a ovoscopia. Estava trincado, tinha pintinho dentro, mas precisava ser descartado. Dos demais, 4 estavam com pintinhos e os outros não foram galados. A maioria dos ovos não galados são da mesma galinha, essa sura. Ou os galos estão tendo problema para fazer a cópula, ou ela tem algum problema de fertilidade. Geralmente as galinhas suras apresentam menores taxas de ovos galados. Quando é usado um galo suro com galinha não sura, os resultados são melhores. Eu digo isso porque vi isso aqui na prática. Os galos suros que eu tinha conseguiam ótimas taxas de ovos galados. E a gente vê que na hora do cruzamento, os galos têm maior trabalho para fazer a cópula com as suras. Já cortei as penas que cobrem a cloaca delas, e muitos criadores dizem que isso é necessário, mas aparentemente não mudou muita coisa. Enfim, acho que vou descartar os ovos que estão galados, porque não vale a pena ocupar a galinha com tão poucos ovos. Se bem que a garnizé está iniciando o choco, eu poderia deixar ela finalizar a incubação, mas, para falar a verdade, estou na dúvida. O que vocês acham? Agora vou consertar a chocadeira antes de fazer outra incubação. E a notícia boa é que as ameraucanas finalmente iniciaram a postura. Quer dizer, pelo menos uma. Já tem uma semana que apareceu o primeiro ovinho e eu fui deixando juntar aí no ninho. Se forem as duas, a produtividade é muito pouca, muito fraca. Para o início de postura, até que os ovos não são tão pequenos. Agora pense nas galinhas ariscas, muito bravas mesmo. Elas são bem miúdas e eu não acho que o motivo do tamanho delas seja apenas pelas doenças nas primeiras fases de vida. E aqui volto a falar de consanguinidade. Os cruzamentos entre animais consanguíneos podem resultar em aves de menor porte. Essas aves podem ser filhas de galo e galinhas irmãos, né? Aliás, esse é um problema muito comum em pequenas criações. Normalmente as pessoas adquirem ovos galados de um determinado criatório, nascem alguns pintinhos, esses pintinhos irmãos, pelo menos por parte de pai, quando adultos se reproduzem entre si, gerando aves mais fracas, desenvolvimento ruim, alta consanguinidade. Ao comprar ovos galados, o certo é adquirir de criatórios diferentes ou de baias diferentes, caso o criador e vendedor seja confiável. Mas isso é muito difícil. Encontrar um criador de uma determinada raça já é difícil, imagina 2. E na maioria das vezes, você já adquire os ovos produzidos por aves consanguíneas, galo e galinha irmãos. Eu disse no último vídeo que os criadores de galos combatentes e de índio gigante fazem cruzamentos consanguíneos, principalmente utilizando pai e filhas, depois avô e netas e assim por diante. Um inscrito disse que essa prática não era utilizada pelos criadores de índio gigante. Bom, como na internet é muito fácil tirar uma dúvida, pesquise aqui mesmo no YouTube: índio gigante, cruzamento consanguíneos.
e veja o quanto isso é comum. Esse tipo de cruzamento tem prós e contras, mas na maioria das vezes os prós superam os contras. É a forma mais fácil de fixar as características desejáveis. Sim, o pessoal pergunta bastante sobre a venda de ovos galados, se eu não envio, se posso indicar algum vendedor e tudo mais. Olha, eu não vendo ovos férteis ainda, né? Tenho planos, mas está difícil tirar do papel. Eu moro longe da sede do município, são 48 quilômetros de estrada de chão, né, esburacada, e não tenho transporte particular. Tenho que acordar às 4 da manhã para ir à cidade. É bem complicado. E também estou nessa de procurar vendedores confiáveis. Quero adquirir outras raças, mas está difícil. Procuro nos grupos de redes sociais, né? Entro em contato com alguns, mas a maioria é de uma má vontade, viu? Nem parece que você está falando com gente. O criatório de onde vieram os ovos das ameraucanas e de Plymouth já não funciona mais. O único criatório que posso recomendar é o do Rodrigo Almeida, o criadouro Joia Sertaneja, né? O das galinhas GSB. Este é confiável. Enfim, vou seguir aqui na luta, né? Vou consertar a chocadeira para fazer novas incubações. Eu comprei alguns suplementos para ver se dá uma melhorada no desempenho das aves, ver se ajuda na muda de penas de algumas que estão finalizando esse processo. Logo logo trarei mais conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero mandar alguns abraços. Um abraço para Romário, de Campos Borges, Rio Grande do Sul. Tito Marques, de El Salvador. Um abraço também para Edinalvo Carregosa, da Granja Carregosa, de Feira de Santana. Um salve para o Criatório RC. E um abraço para a Iva, do canal Vida no Sítio com Iva. E para finalizar, um abraço para Cairo Arraes, da cidade de Barra do Corda, Maranhão. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!